Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26 de outubro, segunda-feira, e agora nós vamos iniciar a nossa aula de História. Vamos começar fazendo a correção das atividades da aula passada. Vamos lá? Vamos começar pela página 186 do livro integrado, com a lupa na mão. Tem um pequeno texto que vocês fizeram a leitura, né? E vamos aí para a primeira questão. Por que será que houve confusão no embarque da corte? Essa resposta, gente, ela é pessoal. Mas o que espera que vocês comentem é a tensão ante a invasão francesa, né? Diante da invasão francesa e também o medo de uma viagem longa e perigosa. A segunda questão, a viagem para o Brasil foi confortável ou desconfortável e por quê? Então, desconfortável, pois os navios estavam superlotados, não havia comida, água e cobertas, além de ter ocorrido um ataque de piolhos, como está sendo aí relatado no texto. E a terceira questão, as viagens de navio de hoje são parecidas com as de antigamente? Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre as viagens de navio na atualidade e anote as suas conclusões. Então, gente, não. Atualmente, os navios de viagem são luxuosos e têm infraestrutura para atender adequadamente a muitas pessoas. É isso aí, gente. Na aula passada, nós começamos a ver um pouco sobre o capítulo 1, o período joanino. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando a partir da corte portuguesa. Então, vamos observar os conteúdos e observar também a explicação para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos aí na página 187 ver um pouco sobre a corte portuguesa. Antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América. Os reis governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes. Para receber o rei e seus familiares, os cidadãos enfeitaram as casas onde moravam com tecidos e cobriam as ruas com flores. Uma grande família. Vocês têm irmãos? Quantos irmãos você tem? Hoje é comum que os casais tenham poucos filhos, porém antigamente era diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos. Observe a seguir parte da árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Então aí nós temos os pais dele, né? Maria e Pedro. Nós temos aí o filho Dom João e a sua esposa, a Carlota Joaquina. E aí nós podemos ver todos os filhos: Pedro de Alcântara, Miguel, Maria Teresa, Maria Isabel, Maria Francisca, Isabel Maria, Maria da Assunção e Ana Jesus. Essa é a árvore genealógica, é só uma pequena parte da família real que veio ao Brasil. Vieram ainda muitos irmãos, primos, tios, cunhados e etc. E aí ficou como atividade para que vocês desenhassem a árvore genealógica da família de vocês. Na minha família, na parte da família da minha avó materna, paterna, cada uma delas tiveram aí 10 filhos. Então, eu tenho tanto da parte do meu pai, 9 tios, como também da parte da minha mãe, 9 tios, né? Tios e tias. Então, vejam como antigamente os casais tinham muitos mais filhos do que hoje em dia, né? Onde tem 1, 2, 3. É até raro a gente encontrar alguma família que tenha 4, 5 filhos. Na página 188, nós vamos ver a seção Aprender Brincando. Rainha Maria I, Príncipe João, ministros, conselheiros. Afinal, como eram essas pessoas? Recorte da página 35 do material de apoio às peças do jogo da memória, que contém os retratos da família real portuguesa. Depois, divirta-se jogando com um colega. Então, gente, você vai lá na página 35 do material de apoio e você vai recortar as peças desse jogo da memória e aí você vai poder tanto jogar como reconhecer como eram aí cada uma dessas
Aí em casa você pode chamar uma pessoa para brincar com você, para jogar com você, e assim você vai aprender muito mais. E a pessoa também que você vai estar jogando aí com você também vai ter oportunidade de aprender um pouco mais através desse jogo. Então vamos continuar vendo aí os novos moradores da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai começar vendo o que significa o Tesouro Real, que é o dinheiro da família real, as joias, os objetos de prata e de ouro. Cerca de 10.000 pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Além da Rainha Maria I e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados da Corte de Justiça, os bispos, os padres e etc. Foram trazidos o tesouro real, muitas coleções de livros e uma máquina para imprimir jornais. Aí na atividade com a lupa na mão nós vamos observar um gráfico, estimativas da população do Rio de Janeiro. Então observem aí o mapa, ano de 1700 nós temos 4.000 pessoas. Com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, nós temos um aumento aí para 40.000, né? Isso, gente, é uma estimativa, tá certo? Chegada da corte portuguesa no ano de 1808, a corte de funcionários reais eram 10.000 e com a chegada foram para 60.000 pessoas. A partir da corte, em 1821, nós já tínhamos 150.000 pessoas. Agora, vou observando a imagem a seguir, ela representa a população que morava no Rio de Janeiro em diferentes períodos. Aí nós vamos fazer uma pesquisa, tá certo? Você vai pesquisar. De acordo com a imagem, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentou ou diminuiu ao longo da história? Então, a gente pode ver que ela foi aumentando aí ao longo da história. Vamos ver na segunda questão, 10.000 pessoas é muita gente. Você faz ideia do que significa? Com a ajuda de um adulto, pesquise quantas pessoas estudam em sua escola. Então, você vai arrumar um jeitinho, liga aí para a escola, pergunta quantas pessoas estudam na escola. Isso é um trabalho de pesquisa que vocês vão realizar. Na letra B, quantas pessoas moram em seu bairro? Então, vê aí na internet, coloca o nome do seu bairro, a cidade, o estado e vê se você encontra essa informação de quantas pessoas vivem aí no seu bairro. Atualmente, existem muitas cidades com menos de 10.000 habitantes? Pesquise e anote a seguir o nome de uma dessas cidades, o estado onde está localizada e a quantidade de pessoas que vivem nela. Isso você também pode fazer com o auxílio da internet. Pesquise as cidades brasileiras com menos de 10.000 habitantes e pesquise também o estado onde essa cidade se encontra e faça aí a anotação do que você encontrou, do que você conseguiu nessa pesquisa. Continuando os nossos estudos, vamos ver um pouco sobre como era a cidade do Rio de Janeiro no período joanino, no período que nós estamos estudando. Compare as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa. Quais são as diferenças entre as cidades? Então, aí nós podemos ver a cidade do Rio de Janeiro. Vamos observar. Aqui nós estamos observando muitos barcos, então, evidentemente, ela é uma representação de uma das partes aí da costa, né, do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro também tem serra, né, tem outras vistas aí muito bonitas. Nos anos de 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados ouro e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grandes quantidades de africanos escravizados. Apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. As ruas eram estreitas e sujas, não havia saneamento básico e havia muitos ratos e urubus. Imagine, gente, que hoje as nossas cidades ainda têm muito problema com poluição, com lixo nas ruas e etc. Mesmo com todo o trabalho de recolhimento de lixo, o trabalho que os garis realizam na limpeza da cidade e a conscientização das próprias pessoas em manter
a cidade mais limpa. Agora, imagine como era a vida em 1800, gente. Não tinha nenhum desses serviços, não tinha coleta de lixo, não tinha esgoto. Ou seja, todos os dejetos usados, né, utilizados em casa, tudo que era feito, os trabalhos que a gente faz hoje normalmente de lavar roupa, lavar louça, tomar banho, as necessidades fisiológicas das pessoas, não tinha de maneira nenhuma nesse período voltado à limpeza, à construção de esgoto, ao tratamento de água, nada disso existia. Então imaginem que a limpeza, a higiene dessas cidades e até mesmo das pessoas não era das melhores. Na página 190, nós continuamos vendo um pouco sobre o Rio de Janeiro e a gente vê aí o significado da palavra comitiva, grupo de pessoas que acompanhava algo ou alguém. Vamos ver aí em que contexto a palavra comitiva está no texto. Na cidade do Rio de Janeiro, não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram ao Brasil na comitiva real, ou seja, que vieram junto com a família real. Muitas dessas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos, mas mesmo assim não havia espaço suficiente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas para que os membros e funcionários da corte tivessem onde morar, até que fossem construídas novas casas. As casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas das pessoas mais ricas. Essas casas recebiam em sua fachada as letras PR, que significavam príncipe regente. Entre a população fazia-se a piada de que PR, na verdade, significava ponha-se na rua. As mudanças na cidade. Ao fugir para o Brasil, o príncipe regente Dom João mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e pouco desenvolvida quanto era o Rio de Janeiro. Por isso, Dom João promoveu grandes mudanças na cidade. Aí nós podemos observar uma imagem, uma pintura do Rio de Janeiro de 1817. Havia pouquíssimos teatros no Brasil antes de 1808. Com a vinda da corte portuguesa, vários teatros foram construídos. O maior deles foi o Real Teatro de São João, que atualmente se chama Teatro São Caetano. Antes da família real, havia poucas bibliotecas. Elas ficavam em mosteiros e abrigavam apenas livros religiosos. No ano de 1810, foi construída a Real Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. No princípio, apenas estudiosos podiam ler e emprestar os livros dessa biblioteca. Depois de alguns anos, qualquer cidadão poderia consultar o acervo. As ruas foram ampliadas e foram realizadas obras de saneamento básico e abastecimento de água, tornando a vida na cidade muito mais saudável. Foram inaugurados estábulos, fábricas de pólvora, chafarizes e o Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi criado em 1808 e foi chamado de Real Horto. Nele foram plantadas espécies de plantas raras trazidas de várias partes do mundo. No início, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentá-lo. A partir de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim, as pessoas podiam conhecer plantas exóticas e passear com sua família. E a gente pode ver uma imagem, um retrato do Jardim Botânico de 1882. Isso aí, gente, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou deixar com vocês aqui no final do vídeo a agenda para que vocês realizem as atividades depois do nosso vídeo, tá certo? Então é isso aí, gente. Uma ótima semana para todos nós. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.